Sextou, e aí pra gente começar bem o nosso final de semana, a gente vai bater um papo delicioso, né, sobre gastronomia hoje com o Marcel Becker, que é proprietário da Tratteria Holandesa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele, sobre a culinária holandesa, tem bastante coisa bacana por vir, hein? Já queria convidar você para seguir o nosso canal, também já se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Marcel, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E para a gente começar, vamos começar do começo, né? Então, você é holandês, mas já mora há bastante tempo aqui em Olambra, né? Conta um pouquinho para mim como é que foi a sua trajetória, o que te trouxe a Olambra? Então, eu estudei culinária na Holanda. Eu estava trabalhando num restaurante lá na Holanda, quando eu conheci uma moça brasileira. Foi o coração! E ela era daqui de Olambra, né? Quando eu trouxe ela, primeiro eu falei para meus pais, eu vou trazer uma moça na casa, que ela é brasileira. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, eles estranharam, falaram, mas já trocou de namorada? Porque você falou que era brasileira e ela parece holandesa. Né? E ela foi estudar lá na Holanda, eu conheci ela quando ela estava 1 ano lá, e ela ficou 4 anos e meio, e ela queria voltar, né, para trabalhar na empresa do pai. E, pô, você é novo, né? Então, vamos pra aventura, vamos ver pra onde que vai. E até hoje eu tô aqui. Eu gostei tanto do Brasil, né? E isso foi em que ano que você veio pra cá? A primeira vez eu vim de férias, que foi em 89. Tá. Só pra dar uma olhada aí, pra ver se não ia Isso, rolar. como é que é, né? Você sabe, né? Fala coisas do Brasil lá fora, mas... E naquela época não tinha internet ainda, né? Pra gente saber não. o que você podia esperar do Brasil, né, Pois Marcel? Tanto que os primeiros anos aqui no Brasil, a comunicação com minha família lá na Holanda era bem mais difícil, né? Sim. E eu vim em 90, eu recebi um convite para participar da Expo Flora, né, com conhecimento na parte culinária para ajudar na Expo Flora. E ali eu conheci o Jan Willem, decorador da Expo Flora. Olha lá, as histórias se cruzando, gente. E naquela época ele tinha um bar, boteco, né, onde fazia música ao vivo, esse tipo de coisa. E ele queria transformar aquilo lá em restaurante. Então ele me convidou para ajudar, né, em montar um restaurante naquele lugar. Então eu vim em abril de 91 para cá. Tá. Então aí você ajudava ele no restaurante dele. Isso. No começo. A gente meio que montou uma sociedade. Tá. E bom, 91, Olambra era um pedacinho perdido, né, aqui no interior. Não tinha tudo isso de turismo que a gente tem hoje, não tinha asfalto, né? Eu tentei conseguir um telefone no lugar, não tinha. Então o movimento era tudo meio imprevisível, tinha inflação naquela época ainda, eu não lembro mais quanto % que era mensal, que eu já não estava acostumado. E ele decidiu que não queria dar continuidade, porque não combinava muito mais com o trabalho que ele fazia de decorador. E aí eu toquei mais 6 meses sozinho, com a experiência que eu tinha, que não era nada. Não era muito. Então aí eu parei. E eu trabalhei em alguns outros lugares ainda, antes de montar meu próprio negócio, que foi em 93. Ok. Em 93 eu montei uma cozinha industrial, fazendo refeições para empresas. Ok. E fazendo eventos na casa das pessoas. Então era uma coisa assim, mais previsível aquilo que poderia acontecer. Até mesmo porque naquela época a gente não tinha esse movimento de turistas que a gente tem hoje, Pois né, Márcia? é. Então eu imagino que você atendia muito mais morador naquela época. Morador mais e empresa. morador aqui de Olambra, de vez em quando vinha pessoas de fora. Eu lembro uma vez,
A gente abria domingo à noite, final da tarde. E normalmente era eu e o garçom, né? Eu na cozinha, o rapaz no atendimento. Aí ele falou, eu tenho um casamento, tal, eu posso trabalhar no almoço, mas à noite você não consegue me dispensar? Normalmente à noite dava 2 mesinhas, 3 mesinhas. Falei, tranquilo. Ele foi embora, não sei de onde que brotou tanta gente. Eu correndo lá, fazendo tudo, não tinha telefone para chamar alguém, não tinha celular naquela época. Então, foi difícil no início. Eu imagino mesmo, né? E ao longo desse tempo todo, Márcia, dessa trajetória aí, né? Porque, para quem não sabe, o turismo de Olambra tem mais ou menos uns 30 anos de história. A gente já fala aí de 40 anos de Expoflora, que na verdade acho que foi o principal motivo da gente começar a pensar em turismo aqui em Olambra, né? Mas quem veio com força mesmo para consolidar o turismo de Olambra foi a gastronomia, né? Tanto que as empresas mais antigas da cidade são restaurantes. Inclusive, o seu é uma dessas empresas que são uma das mais tradicionais da cidade. Então, nesses 30 anos aí que a Trattoria Holandesa já existe, que tem já de história aqui em Olambra, imagino que você tem muita história para contar e viu muita coisa acontecendo, né? Então, conta para mim um pouquinho, como é que foi a evolução nesses 30 anos? No início a minha empresa foi meio cigano, sabe? Era 3 anos ali, 4 anos a outro lugar. Mudar de endereço, né? Onde que eu comecei a empresa era um barracão, que tinha um refeitório. Depois de 4 anos eu me mudei para o recinto da Expoflora. Tinha um prédio lá que ficava meio que abandonado o ano todo, só nos eventos que tinha durante o ano que funcionava. E eu usava aquilo lá como base para os meus eventos fora do recinto. E depois de uns 4 anos, os eventos que eu tinha, ela não gerava o suficiente para mim pagar minhas contas, né? E aí eu resolvi montar um restaurante fora do recinto, na cidade. Naquela época também já tinha mais turistas, então já ficava mais interessante. E depois de eu fiz 6 anos da Expoflora, para mim combinar os 2 lugares, os 2 eventos, ficava complicado, né? Porque eu tinha um restaurante dentro do recinto da Expoflora, a gente tinha 280 lugares. E nesses 6 anos de Expoflora que eu fiz, eu tive um dia que nós vendemos mais de 1.500 refeições. Uau! Então a estrutura que você tinha que ter dentro da Expoflora para poucos dias do ano era uma estrutura muito grande para pouco tempo. E ficava ociosa o resto do ano, né? Então eu tinha muito equipamento lá. Que eu falei, eu tenho que dar um uso melhor o ano todo para dar um retorno melhor, né, do investimento. Entendi. E aí eu desisti da Expoflora, para me concentrar no ano todo em outras coisas. Aí eu mudei para Floriada. Que hoje é um espaço de eventos. Isto. Né? Naquela época já existia, só que fazia uns 2 anos que estava fechado. Eu me mudei para lá para assumir o restaurante e do lado tinha uma floricultura. Só que a floricultura também não estava assim, indo tão bem. A dona Esther também com uma certa idade já, né, não queria muito mais. Aí eu falei, por que a gente não transforma num salão de festa? Né? Então, na verdade, foi você que proporcionou essa mudança lá dentro. Aí eu transformei aquilo lá. A gente fez o piso, fez tudo. Tinha algumas árvores que estava vendo, que já tinha vincado no chão. E a gente largou lá dentro, ficou um espaço muito bacana. Né? Só que tinha um problema lá, pela parte do restaurante, que é rodovia. E na beira da rodovia você não pode vender bebida alcoólica.
Então, se você quer vender uma cerveja diferenciada, um vinho diferenciado no seu restaurante com foco típico, você não pode, né? E aí eu vim para o centro. Veio para perto do burburinho. Isso. Eu percebi bem que, por exemplo, durante a Expoflora, a gente tinha muitas pessoas que voltavam da Expoflora, paravam no restaurante, que era do lado de saída da Expoflora. Falei, nossa, que lugar legal, mas agora eu já almocei. Então, e quando nós mudamos para o centro, essa mudança, a gente percebeu bem, porque as pessoas vão para a Olambra e começam a olhar em volta depois que passa pelo portal. Sim. E a gente ficava antes do portal da cidade. Era como se você ainda não pertencesse à Olambra, né? Assim, a pessoa não tinha a sensação de cheguei em Olambra. Na verdade, não era, né? Porque lá é Jaguariúna também. Né? Mas a gente divulgava como Olambra, né? Mas, bom, nessa parte, o turismo em Olambra, né? Quando eu cheguei aqui, na verdade, Olambra não era nem estância turística ainda, né? E você vê que os últimos 10 anos, tivemos bastante investimento no turismo. Sim. Hoje, quem vem para Olambra tem muito mais atrações para ver, para, né, E consegue ficar mais tempo. Antigamente cidade, né? Olambra era uma cidade de visita de um dia só, né? Hoje em dia, no meu ponto de vista, já é bem diferente. Dá para passar um fim de semana. Suficiente, né, Márcio? Inclusive, se a pessoa quiser fazer um tour gastronômico, ela vai precisar de pelo menos uma semana ou mais, né? Porque a gente tem muitos restaurantes muito bons na cidade. Né? Aumentou bem, aumentou bastante. E o legal de Olambra, né, que os restaurantes que tem é tudo restaurante bom, né? Isso eu acho legal. Então, tem pessoas que perguntam para mim, você não acha ruim, é muito concorrência e tal? Bom, concorrência sempre deixa a gente mais ativo. E se você vê os fins de semana que tem, fim de semana prolongado, né, com feriado, vem tantas pessoas para Olambra que precisam disso daí. Sim. Né? Na retomada da pandemia, todo mundo trabalhava com redução de capacidade, vamos falar assim, tinha bem menos restaurantes do que é hoje. Era um sufoco para a gente atender. Era, né? E não é legal, eu sempre falo, se você tem um pouco de fila de espera na porta, é legal. Mas quando as pessoas precisam esperar mais de 1 hora para arrumar uma mesa, começa a ter outros problemas, as pessoas ficam irritadas, quer que a comida pede já está na mesa, porque estão com fome, que já estão esperando 1 hora. Né? Acaba atrapalhando um pouquinho a experiência. Né? Então, tá legal. Olambra, hoje em dia, tem tanto a parte gastronômica quanto parte de atrações turísticas, tem bastante opções. Sim. Agora vamos falar da parte boa, Márcio. Quero falar sobre comida holandesa. Né? A gente sabe que existe aí alguns, eu vou chamar de mal entendidos. Né? Muita gente acha que a torta holandesa é holandesa e não é, né? Tem muita gente que acha que a comida holandesa é basicamente o joelho de porco, o salsichão e o chucrute, e na verdade vai muito além disso, né? Então, você como chefe holandês, né, como é que você vê um pouco essa questão da comida holandesa aqui em Olambra, e como é que você tenta elaborar o seu cardápio para trazer um pouquinho dessa questão cultural aqui para dentro da nossa cidade? Então, as pessoas acham que a comida holandesa é igual à comida alemã, que é muito carne de porco, salsichão, chucrute. Porque tem alguma similaridade também por conta da proximidade dos países, né? A Holanda é vizinho da Alemanha e tem uma região lá que realmente a comida é bem parecida. Mas como a Holanda também tem muito lago, rio, tem um litoral, tem mar, tem muita produtos, peixe, né, frutos do mar, que engloba no alimentos do holandês, né?
Tem uma região na Holanda que chama Betuwe, que tem vários pomares com cerejas, peras, maçã. Então, a culinária holandesa é bem mais amplo do que as pessoas pensam. Sim. Né? E, às vezes, são produtos que aqui também são facilmente encontrados. Né? Por exemplo, morango. O morango, a Holanda é um país na Europa que tem uma produção de morango muito grande em comparação dos vizinhos. Ok. Né? E é tudo exportação, vai tudo para os vizinhos. Só que tem morango aqui e as pessoas acham que morango não é um produto holandês. Né? E assim tem mais coisas. Eu tenho vários pratos no cardápio. Hoje em dia a gente marca esses pratos que eu considero holandês com a bandeirinha da Holanda. Para que a pessoa realmente veja que ela está comendo alguma coisa típica. Isto. Né? E, por exemplo, tem um filé mignon com champignon fresco. Né? Na Holanda tem uma região lá no sul que tem grutas de calcária e lá já tem 200, 300 anos que produz champignon. Então, o holandês, na Holanda, champignon é um produto muito consumido. Né? Então, às vezes a gente acha que está comendo alguma coisa que não é necessariamente típica, mas que pode ser muito comum lá na Holanda. Isso. Né? Então, comida holandesa para mim né? Pra ser bem sincera, tá? Comida holandesa pra mim é batata. Não, Não é arroz e feijão, é batata. Né? No restaurante a gente não serve feijão. Não tem feijão, nem não o prato. Tem feijão, não tem feijão. A gente tem arroz, mas não tem feijão. Porque o holandês não tem o costume de comer arroz e feijão. Né? Arroz até que sim, mas arroz com feijão, não. Brasileiro. É brasileiro. Né? Na Holanda, qualquer refeição tem batata. Tem batata cozida, batata frita, purê de batata. tudo que batata. Você imaginar com batata vai ter. Então, todos os pratos que nós temos, a maioria dos pratos que nós temos, tem batata. Né? Marcel, e você também faz algum processo de mistura, assim, de sabores? Porque, por exemplo, a Holanda, ela sofreu muita influência na sua gastronomia da época das grandes navegações, então das especiarias vindo das Índias, né? Enfim, você brinca com isso também dentro do seu restaurante, de trazer alguns elementos diferentes para fazer a composição de pratos, de repente pratos que são sazonais, ou de repente até algum prato que o pessoal goste muito e acaba sendo incorporado no cardápio? Eu tenho um cardápio sazonal, que os pratos que tem nele troca de 3 em 4 meses, mais ou menos. No cardápio fixo, eu tenho alguns pratos típicos das colônias da Holanda. Né? Eu tenho, por exemplo, um filé de frango com molho curry. Tenho espetinho de frango com molho de amendoim. Bem típico. Que são pratos da Indonésia. Sim. Né? A gente acha que está fazendo mais ou menos igual que fazia lá, né? Mas você sabe como né? Sempre tem uma questão de aculturação, né, desses pratos. Então, o paladar brasileiro é um pouco diferente do holandês, inclusive, né? Isso. Então, os doces, por exemplo, os doces brasileiros são bem mais doces do que os holandeses, né? Mas açúcar, a maioria dos né? produtos que eu vendo no restaurante, tanto sorvete, eu faço strudel, torta de maçã, é tudo produzido lá, tá? Então, o que eu percebo muito, que as pessoas que vêm no restaurante e comem um doce que eu fiz, eles gostam bastante porque é menos doce e você sente, por exemplo, mais o sabor da fruta, não é simplesmente um melado. Então, é diferente. Sim. Ô Marcel, agora conta pra mim, porque assim, eu já cansei de ouvir de gente que quer vir pra Holanda pra comer torta holandesa, mas essa torta não é holandesa. Então conta um pouquinho pro pessoal aí da história dessa torta e você serve essa torta no seu restaurante? Não sirvo essa torta no meu restaurante. Né? Em eventos tem pessoas que pedem. Você sabe fazer a torta? Sei fazer. Mas como não é holandês, né? Na Holanda, torta holandesa, ou fly, que é uma torta com massa de pão, com
Bom. Geleia de fruta por cima. Olha. Ou é torta de maçã, né? Que é feito com maçã, que a gente também tem lá no restaurante, torta de maçã. Mas a torta holandesa, como existe aqui na Holanda, na Brasil, Holanda, né? no Brasil, você não vai encontrar na Holanda, né? A gente, como eu disse, produz quase tudo que nós vendemos lá no restaurante. Então o croquete que tem lá é o croquete holandês. Tem outros estabelecimentos aqui em Olambra que vendem um croquete holandês, que é de frango, com curry. E aí tem pessoas que vêm no restaurante e falam assim, mas você não tem croquete holandês? Mas existe uma diferença. Sim. Não, é gostoso a outro. Mas a gente faz o legítimo. Né? Eu tinha uns 2 irmãos que trabalhavam comigo no atendimento, e para eles era um pouco difícil, né? E nós tivemos oportunidade em 2018 de ir para a Holanda. Os meus pais vieram visitar aqui, e o rapaz falou pro meu pai, um dia ainda quero conhecer sua casa. Aí meu pai falou assim, mas tem que vir logo, porque eu tô com 79, né? Não se sabe o dia de amanhã. E aí o papo vai, papo vem, tal, juntamos uma grana e fomos lá para Holanda. Vamos passear. E falou, agora vocês conseguem ver tudo, né? O que a gente vende no restaurante, se é parecido com aquilo que vende aqui na Holanda, se é típico ou não é típico, né? Foi uma experiência muito legal. E aí, qual foi o veredicto? Que o nosso croquete é o mais parecido com aquilo que vende na Holanda. E você vê muita diferença entre os pratos servidos em Olambra com os da Holanda, assim, no geral? Né? Faz 32 anos que eu moro aqui. E nem com língua, com outras coisas. Culinária, ela é dinâmica, né? Mais ainda com a abertura dos mercados, hoje em dia, global, você tem muito mais disponibilidade de produtos do que antigamente. Isso, quando eu vim para cá, para mim era um sofrimento danado, porque eu estava acostumado com os produtos de lá, né? Lá, como mão de obra já é muito mais caro, você já tinha muito mais produtos pré-fabricados, né? E aqui, ainda bem que eu prestei atenção na escola, eu tinha que fazer tudo do zero, né? Não tinha o mix pronto. Então, por exemplo, eu ainda lembro na época que começou a batata pré-frita, que quando eu cheguei aqui no Brasil não existia isso. Eu tinha que ir no mercado, comprar batata, torcer que aquela batata que ele falou que era, realmente era, porque não é qualquer batata que você usa para fazer uma batata frita, né? Então, às vezes você tinha batata frita tudo molengo, tudo gorduroso, porque a variedade de batata não era aquela que eu precisava. E né? às vezes olhando a batata parece a mesma coisa, né? Então, isso foi uma grande dificuldade no início. Imagino mesmo. E aí, essa questão da evolução, Marcel, do turismo aqui em Olambra, você já está aqui há 30 anos, né? Como é que você vê essa questão, assim, a cidade tem crescido bastante e traz muita influência para dentro do restaurante, né, por conta desse crescimento, mas ao mesmo tempo o restaurante ele também contribui para esse crescimento da cidade, né? Como é que você sente um pouco esse relacionamento com o movimento que está acontecendo, né, esse crescimento exponencial que a gente tem visto aqui em Olambra? Então, o meu restaurante, a Trattoria Holandesa, ela fica um pouquinho fora do grande movimento turístico, né, da rua turística, vamos dizer assim. Até uns anos atrás, antes da pandemia, o nosso movimento durante a semana, ela era mais de empresas, né? E fim de semana, você tinha muitas pessoas que vinham almoçar durante a semana, que trazia a família para comer no restaurante fim de semana, e turismo. Hoje em dia, já percebe que até durante a semana, principalmente na época das férias, a quantidade de pessoas de fora da cidade, turistas,
pessoas que ficam hospedadas na cidade aumentou bastante, aumentou muito mesmo. Então, como eu já falei, Olambra hoje tem muito mais atrações para os turistas do que antigamente. E isso reflete também no movimento que tem na cidade, né? Sim. E como é que é a influência dos grandes eventos que a gente tem aqui na cidade? O movimento cai, o movimento muda, o perfil do seu cliente muda? O perfil muda. Por exemplo, na Expo Flora, como tem muito movimento em volta da cidade, dentro da cidade, as pessoas que costumam frequentar Olambra, nessa época, eles não vêm. Né? Então você tem meio que uma troca de público. Público que vem, por causa da divulgação da Expo Flora, eles vêm conhecer a cidade também, então você vê que tem uma troca de público. Mas que acaba sendo uma oportunidade também para você receber pessoas diferentes que não conheciam o restaurante e que de repente podem se tornar clientes fiéis. Né? Igual os outros que acabam segurando um pouquinho o mês de setembro para voltar depois em outubro, quando a cidade está um pouco mais tranquila. Isso, isso mesmo. E, bom, tem as outras feiras, né, que são feiras de negócios, que você vê também, ajuda bastante a movimentar a cidade. Tem muitos expositores que ficam hospedados, então eles procuram também lugares fora do recinto, que normalmente é muito movimentado, para fazer negócios. Aí vem para o seu restaurante, que é um lugar mais tranquilo. Eles podem ficar mais à vontade. Até fazer uma reunião, eventualmente, né? Então, isso realmente, essas coisas ajudam bastante. Bacana. Bom, a gente vai encerrando o nosso papo, né? Um papo delicioso, né? Falar sobre comida sempre é muito bom. Né? Marcel, muito obrigada de nada, por participar do programa. Pelo convite. Não sei se você quiser deixar aí um convite também para o pessoal conhecer o seu restaurante. Bom, nosso restaurante fica na Rua Camélias, chama Trattoria Holandesa. Sejam bem-vindos. Todos os dias da semana temos almoço e à noite só com reserva para grupos maiores. E ó, eu sou suspeita em falar, mas eu acho que é um dos melhores lugares para comer peixes, no restaurante do Marcel. Eu adoro. Tem um pãozinho maravilhoso também que ele serve no couvert, feito por ele, né, Marcel? Então, se a gente continuar aqui, eu posso continuar falando até amanhã, porque realmente é muito bom. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificações também, para você ficar sempre atento, né, e receber as notificações do próximo programa, que vai acontecer na semana que vem, na sexta-feira, às 7 horas da noite. Então, até mais! Obrigado. Você sabe qual a melhor plataforma da região, de fácil acesso, disponível 24 horas para consultas e compras? Conheça o Regional On. Nele você encontra guias, jornais com reportagens diárias, turismo, shows e eventos. Além de tudo, aqui você encontra hotéis, pousadas, o melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Tudo sobre a região metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. O Regional On agora na sua mão. Acesse! Descubra uma experiência gastronômica única em Olambra. Bem-vindo, Restaurante Trattoria Holandesa. Sob a maestria do renomado chefe Marcel e da talentosa chefe Penha. Delicie-se com uma fusão de sabores da cozinha nacional e internacional, preparados com amor e dedicação. Localizado na charmosa Rua das Camélias, no coração de Olambra. Estamos abertos todos os dias, de segunda a domingo para o almoço. Venha viver momentos inesquecíveis, com sabores únicos do Restaurante Trattoria Holandesa. Sabor é a nossa tradição.
Uma cidade que te conecta com os ares e encantos da Europa, que te reconecta com as belezas naturais do Brasil e o clima inconfundível do interior de São Paulo, que te diverte, enche os olhos, molha a boca e faz pulsar o coração. Olambra te conquista no olhar, no sabor, na diversidade das flores e no amor. A 1h30 de São Paulo, bem pertinho de Campinas e acessível por algumas das principais rodovias do país, é destino obrigatório para quem quer viver novas e surpreendentes experiências. Redescobrir a força do sorriso que só um passeio inesquecível é capaz de revelar. Aqui, cada esquina encontra uma nova paisagem, desperta um sentido, faz valer a pena aquela viagem que há tempos você tanto planeja e que tanto está querendo fazer. Olha essa rua aqui, toda aquela gente ali, uma delícia de lugar para estar, curtir, registrar e, claro, eternizar. A capital nacional das flores está entre os destinos mais concorridos do país. É um lugar especial para quem gosta de arquitetura com contornos típicos e diferentes, para quem se interessa por tradição, origem, história, para os amantes de belas paisagens de água e de campo, de vida cultivada em parques e praças, por todo lugar. Aqui, cada receita é única, cada passo desvenda um novo cenário imperdível. E durante todo o ano, festas e eventos culturais, gastronômicos e esportivos mostram que é possível se apaixonar diversas vezes por um só lugar. Em Olambra tem joelho, tem chopp, tem moinho, tem doce, tem sombrinha na rua e debaixo da árvore, tem lojinha para quem curte umas compras, tem flores aos montes, de tudo que é jeito, para quem não vive sem cores. Tem muito da Holanda, mas também um pouquinho de cada lugar. E tem, acima de tudo, a magia que só uma estância turística completa é capaz de proporcionar.